Meus queridos, como vocês sabem, eu estou fazendo um filme que eu dirigi, escrevi, estou dublando, né? Um filme animado, que vai ter aí por volta de uns 15, 20 minutos, baseado em Stardew Valley. O filme se chama Inferno Valley. Se você quiser saber mais sobre o filme, né, o que é o filme, o que está sendo o processo, tem um vídeo aqui no canal só sobre esse filme, tá? Só falando sobre isso, né? Que é o filme e tal. Porque neste vídeo eu, né, tenho um Instagram oficial do filme, segue aí por favor. Tem o arroba tá aí pra vocês seguirem. E nesse Instagram oficial eu abri uma caixinha de perguntas, com perguntas que para vocês fazerem perguntas sobre a produção do filme, sobre o filme e tal. E eu vou responder essas perguntas agora. Mas antes de eu começar a responder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber próximos vídeos, me segue no Instagram e no TikTok e vamos para as perguntas. Então, essa é uma pergunta muito legal, porque o Inferno Valley, ele é uma versão alternativa, né? Em essência, ele é uma AU de Stardew Valley, né? Uma versão sombria de terror de Stardew Valley. E essa ideia veio quando eu assisti outra AU, né? Tem um cara chamado Marcos Yu, que ele fez um filme de terror do Minecraft chamado Him, que é muito bom, super recomendo, né? Ele fez outro agora que também é muito bom, de Minecraft também. E depois que eu vi esse filme, eu comecei a querer fazer um meu nessa pegada, né? Só que óbvio que eu não poderia fazer de Minecraft, porque já fez. Eu comecei a pensar que jogo usar, e Stardew Valley é um jogo que eu jogava muito, que eu jogo muito, com o Ícaro, que é o ilustrador, né, do filme, e veio, né, comecei a pensar umas ideias de terror com Stardew Valley e tal, e eu acabei escrevendo este roteiro e aí surgiu Inferno Valley. Olha, vou ser honesto com vocês, foi um processo bastante complicado, porque Stardew Valley tem uma porrada de personagens. Stardew Valley tem muito personagem no bagulho. E assim, falando como roteirista aqui pra vocês, quanto mais personagens você tem no seu filme, pior é, tá? Porque eu não tô falando pra ter um personagem ruim também. Mas se você começa a colocar personagens demais dentro do seu filme, né? Quanto mais personagens você coloca, menos tempo de tela para cada um vai ter. E eu passei bastante tempo pensando em quais personagens eu vou usar, quais que eu não vou usar, como é que vai ser essa história. E, bom, é aquela coisa. Quando você está tratando de personagens, cada personagem na sua história tem que ter um motivo para estar lá. Você não vai colocar um personagem na sua história só para ele estar lá, sem ele ter um motivo para existir dentro da sua história. E eu decidi nesse primeiro filme, né, no Inferno Valley, eu decidi focar nos personagens realmente importantes para a trama. Tem muitos outros personagens que estão lá, vocês vão ver eles de fundo em uma determinada cena do filme, mas o processo para decidir quais personagens usar, eu fui pensando na trama e quais personagens seriam, né, mais relevantes para estar nessa trama e quais que se encaixariam mais. E também não vou ser hipócrita, não vou mentir, quais personagens que eu tinha um pouco mais de apreço enquanto eu jogava o jogo, né? Você queria apreço por alguns personagens ou outros. Então, essa é uma pergunta complicada, porque tem sim alguns elementos do jogo, claro, não vou falar quais, para não dar spoiler, mas temos sim elementos do jogo, mas provavelmente não os que vocês querem ver, porque os elementos do jogo que a gente tem são coisas mais simples, né? São coisas mais simples, eu preferi deixar de lado aquela loucura toda do jogo. Então, tem elementos do jogo, mas são coisas pequenas, são coisas mais simples, né? Só para não deixar vocês esquecerem que a gente está falando de Stardew Valley. Então, quando forem ver o filme, prestem bastante atenção no que os personagens estão usando, no que eles estão fazendo em determinados momentos, que vocês vão perceber sim muitos detalhes do jogo, muitos elementos do jogo. Infelizmente, a gente ainda não tem uma data de estreia, né? Porque eu estou esperando o Ícaro este domingo, né? Eu estou gravando aqui no dia 24, na virada, na noite do dia 23 para 24.
de julho, e apenas nesse domingo, dia 27, que eu vou gravar o final das falas com as personagens femininas, e aí eu tenho que esperar o Ícaro terminar, né, todas as ilustrações do filme, e ele ainda está na metade, né, e ele conseguiu dar uma bela acelerada agora que ele estava de férias da faculdade, mas semana que vem as aulas dele estão voltando, então eu acho aí que vai dar aquela desacelerada de novo. Eu não posso pedir para ele colocar, né, o filme acima da faculdade. Eu tenho esperança de lançar ele ainda esse ano, mas pode ser que o lançamento do Inferno Valley seja apenas no começo de 2026. Então, isso eu posso falar, essa é uma pergunta que eu fiquei muito feliz que fizeram. A gente tem, primeiro, o Ed, nosso protagonista, né, que, como vocês sabem, no Stardew Valley o protagonista é um personagem que você, o jogador, cria. Então, nós temos o Ed, que é o personagem criado, que eu estou dublando. A gente tem a Penny, que é quase uma co-protagonista com ele ali. A mãe da Penny, a Pam. A gente tem a Robin, né, que é uma das protagonistas ali também. O Lewis, a Marnie, o Shane e o Linus. Esses são os personagens que estão presentes no filme. Curiosidade, a gente teria uma cena com o Clint, mas eu resolvi cortar ela porque eu tava achando essa cena meio deslocada, meio nada a ver ter essa cena ali. Eu achei a cena um tanto desnecessária, então eu cortei ela. O Clint foi cortado no Inferno Valley, infelizmente. Eu sei, podem parecer poucos personagens, mas vocês têm que entender que é difícil trabalhar com todos, não dá pra ter todos os personagens do jogo, é muita gente. E também é complicado achar dubladores para todos os personagens. Nosso querido protagonista Ed, assim como a sua companheira Penny no filme, Ed e Penny nesse filme, ambos têm seus exatos 20 anos de idade. Cara, assim, essa é uma pergunta um pouco complicada, porque a gente não adaptou, assim, nenhuma parte específica do jogo. Se você que fez essa pergunta tá pensando em, tipo, uma cutscene específica que vocês adaptaram e tal, isso não aconteceu. A gente não adaptou nenhuma cutscene específica, e a única, tipo, tem uma ou outra ali que você vai reconhecer dos jogos, mas a mais legal, eu diria, que com certeza é uma envolvendo o Shane ali, que vai deixar vocês de boca aberta. Né? Essa pergunta complementa uma outra pergunta, e eu não posso falar, tá? Tem certos elementos que eu não posso falar, porque seria um spoiler muito grande do filme, mas vocês podem ver um coraçãozinho aparecendo em cima da cabeça de um personagem em um determinado momento. Vocês podem ver um pacote de semente de Chirivia em um determinado outro momento. O Onibinho chegando. Então, tem alguns elementos dos jogos ali que vocês vão reconhecer, que vocês vão gostar bastante. Olha, sendo bem sincero, não teve nenhuma parte assim que foi particularmente difícil de ser adaptada. Porque, como eu disse, é mais história original do que adaptação, e o que foi adaptado eu pensei muito minuciosamente nas partes que eu iria adaptar. Então, é mais cutscenes e tal, e cutscenes são bem fáceis de você traduzir, né, para o filme, né, para você traduzir a cutscene para o seu roteiro, para a sua adaptação. O problema são partes de gameplay mesmo, mas tem pouca coisa de gameplay que a gente trouxe para o filme, e não teve, assim, sendo bem sincero, não teve nenhuma parte assim que foi particularmente difícil de ser adaptada. Foi tudo bem tranquilo de adaptar. Então, aprecio o interesse de querer participar aí do projeto, mas o elenco de Inferno Valley já está completamente fechado. Não houveram audições para Inferno Valley em momento algum,
tá? Desde o início, desde a concepção do projeto, eu escolhi o elenco a dedo, tá? Eu escolhi o elenco realmente a dedo, então de fato não tem, tá? Não teve elenco, não teve audição, tá? E não está tendo audições. Futuramente, outros projetos aí a serem anunciados, pode ser que audições sejam necessárias, mas isso é algo que eu vou pensar futuramente. Por muito tempo, eu pensei que a classificação do filme seria 16 anos. Mas, com o roteiro pronto, eu percebi que... porque eu queria fazer algo mais pesado, algo um pouco mais chocante, mas enquanto eu estava escrevendo o roteiro, eu preferi escrever uma história um pouco mais profunda, uma história um pouco mais bem pensada, uma história interessante. Eu preferi escrever uma boa história, ao invés de apenas escrever cenas só para chocar. Tem umas 2 ou 3 cenas ali que pode causar um pequeno choque, principalmente uma lá pro final, mas eu não acho que tenha nada para colocar esse filme numa classificação de 16 anos, como eu originalmente pensei. Então, hoje eu falo que a classificação indicativa de Inferno Valley é tranquilamente 14 anos. Né? 14 anos, PG-13, 14 anos ali, tranquilamente. Não, né? Acho que você já tem a resposta para essa pergunta, porque a partir do momento que eu falei quais são todos os personagens presentes no filme, vocês viram que os únicos casáveis dos personagens, porque caso você não saiba, Stardew Valley é um jogo onde você pode ter um relacionamento e se casar com algum NPC do jogo ali, e tem 12 personagens com quem você pode se casar, 6 homens, 6 mulheres, se eu não me engano é isso. E não dava para colocar todos eles, era muita gente. Os únicos personagens casáveis que estão presentes em Inferno Valley são a Penny e o Linus. Inclusive, né, o relacionamento do Ed com a Penny é uma grande referência a isso. Não. Não. Eu não sei se isso vai decepcionar algum fã do jogo, alguma coisa, mas a Joja não existe no meu filme, não tem menção da Joja, nada. Tá? A Joja é inexistente, aliás, tem muitas coisas, muitos lugares que são inexistentes no filme, né? Não tem a Joja, não tem lá a casa de pesca do Willy, entre muitos outros lugares, tá bom? Não dá pra adaptar tudo, é muita coisa. Se eu fizer uma continuação um dia, eu posso vir a colocar esses lugares, posso colocar a Joja numa participação ali, em algum papel importante, em algum outro filme, mas não, nesse filme não tem Joja, a Joja não é a vilã. O vilão desse filme, né, o principal problema, ele não existe no Stardew Valley, tá bom? Ele é algo original. Não, como eu disse, tem vários lugares que não estão presentes e a mina, né, as minas que a gente explora no jogo não fazem parte de forma alguma deste filme, tá bom? Não temos as minas, não esperem ver as minas. Não, o mago não está presente, como eu falei mais cedo, eu optei por deixar toda essa parte mística, toda essa parte mega viajada de Stardew Valley, que não é ruim, de forma alguma eu acho muito boa, mas apesar de funcionar no jogo, eu preferi deixar ela de lado por achar que seria muita loucura querer incorporar isso num filme de terror, seria muito complicado explicar tudo isso num filme de terror, a gente perderia muito tempo de um filme de terror querendo explicar tudo isso. Então eu optei mesmo por deixar isso de lado. E a última pergunta, né? Se tem alguma cena cômica. Não, apesar de ter a Marnie, né? E o Lewis não tem essa cena da cueca do Lewis, né? Ter todas essas coisas. Cara, é aquela questão. Tem uma cena ou outra com um pouco mais de bom humor, com uma piadinha aqui e ali, mas no geral vocês têm que lembrar que é um filme de terror, né? A gente está falando de um filme de terror, né? Um terror psicológico por boa parte do filme, então não cabe, né? Eu pensei em colocar cenas mais cômicas, mas não cabe, né? Colocar essas cenas cômicas aqui, né? É difícil, né? Quando você está fazendo um filme de terror, você tem que tomar a difícil decisão de deixar cenas cômicas de lado. Então,
não tem nenhuma cena particularmente cômica do jogo que eu trouxe pro filme. Não esperem ver isso no filme. Então é isso, futuramente trarei mais vídeos aqui de Inferno Valley. Um trailer do filme está bem próximo, fiquem de olho. E deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, segue o Instagram oficial do Inferno Valley Filme e até a próxima, meus queridos. Tchau!